projeto de liderança excelente, a gente está trabalhando os 7 atributos do líder cristão, né? Nós trabalhamos o exemplo na aula passada, que foi uma aula legal. A gente pôde, né, se deparar aí com uma série de informações importantes e, claro, né, deparar aí com crescimento para a compreensão realmente daquilo que nós precisamos. E agora, permitindo Deus, vamos trabalhar o segundo ponto, que é comunicação. Tá? Esse ponto da liderança é muito importante, porque uma das coisas mais difíceis que existe hoje é nós conseguirmos comunicar. As pessoas falam muito, comunicam muito pouco, né? Porque existe um mal na nossa geração, Amanda, que é assustador. É o mal da superficialidade. Eu só consigo comunicar bem um assunto se eu domino o assunto. Eu só consigo falar bem de um assunto se eu tenho e exerço um domínio sobre esse assunto. Se eu não exerço domínio, eu não consigo fazer. Então, a gente tem essa consciência e por isso que eu gosto muito de construir esses 7 pilares, atributos, né, princípios da liderança, porque eu acredito muito, né, que a gente consegue, né, de alguma forma, trabalhar essa ideia de juntos, né, a gente estabelecer para nós caminhos os quais a gente possa viver esses atributos. O que acontece com a comunicação? A comunicação, ela é a ideia de passar conhecimento adiante. A comunicação é a ideia de você compartilhar conhecimento. Então, a mensagem do líder deve ser eficiente. Não é um montante de palavras desordenadas. Não é uma ideia de você falar muito e não transmitir nada. É a ideia de você ser eficiente. Porque os liderados esperam do líder palavra de solução. Não espera protelação. Por isso a comunicação é tão importante. Me preocupa um pouco, porque a Bíblia fala sobre comunicação de forma muito ampla e nós comunicamos tão pouco, né? A Bíblia diz: cada um fale a verdade ao seu próximo, né? Que a ideia bíblica é que nós tenhamos essa habilidade, né? Tanto é que quando fomos chamados por Deus, somos chamados para pregar. Eu só posso anunciar algo que me é comum, que me é conhecido, que me é realmente experimentado. E aí a gente fica com essa limitação, né? Veja, a comunicação ela tem pelo menos 3 grandes pilares. O primeiro é o pilar da compreensão, que vai além do entendimento. Compreender se você pegar a palavra e fizer o processo de expansão, que os professores gostam de fazer aí, né? Tem 2 palavras que é prender com, não é? É a ideia de você levar alguém a se sentir no mesmo nível que você. É prender com. Isso é compreender. O que é compreender? É levar a pessoa ao mesmo nível que você está naquele assunto. Ela pode não querer, mas ela precisa ter, através da sua comunicação, essa possibilidade de chegar a esse nível de compreensão. Isso é comunicação. E não fica só no nível da compreensão. A comunicação precisa chegar ao nível do resultado, porque toda comunicação só existe se a mensagem ela sai do emissor e chega ao receptor do mesmo jeito que foi anunciada. Não é? O que acontece com a gente hoje? Nós temos hoje uma dificuldade, né? Nós falamos muito às vezes, mas somos pouco compreendidos e produzimos pouco resultado em nossa comunicação, porque a palavra é dita e ela não chega ao ouvinte da forma que foi dita. Pra vocês terem uma ideia, e aqui tem uma coisa que a gente precisa pensar juntos, não é? E é muito importante isso. A primeira coisa é que a comunicação ela tem um processo, né? Ela sai do emissor para chegar ao receptor. Esse é o processo da comunicação. Aqui no meio eu tenho o que nós chamamos de mensagem. O problema é que o emissor, e aí por isso que eu chamo de atributo,
Ele tem que ter a habilidade, eu chamá-lo de emissor, ele tem que ter a habilidade de conseguir falar aquilo que ele vai dizer com a certeza de que ele tem o conhecimento mínimo para que esse conteúdo chegue até o receptor com a mesma, né, informação com que saiu. Só que o problema é que entre o emissor e o receptor tem um caminho. Esse caminho por onde a mensagem passa, normalmente é um caminho difícil. Aqui nesse meio nós encontramos os ruídos de comunicação. É aquilo que impede que a comunicação saia e chegue lá da mesma forma que saiu. É muito complicado isso aqui. Que aqui nós temos ruídos, e ruídos que são, por exemplo, o ruído da cultura, o ruído da comunicação adequada ao conhecimento de quem está me ouvindo. Muitas vezes o professor é um ótimo. Eu tive um professor de economia internacional que eu sou fã do cara, mas eu ficava louco na aula do cara. Eu queria muito absorver o conteúdo dele, eu não conseguia, porque ele falava num nível que para mim era impossível de absorver. E eu sou um cara fissurado por economia internacional, e eu comecei a ler, estudar, para poder ver se eu conseguia entender. E aí complicava mais, porque aí gerava algumas dúvidas, eu questionava as dúvidas, piorava. Então, assim, nós não conseguimos aproveitar a disciplina de economia internacional no curso por causa... O professor era... Nossa, o assunto que você tocava para ele tinha uma profundidade, nível hard mesmo, era nível assim, nível oceano. Mas, infelizmente, ele não conseguia trazer isso para a nossa compreensão. Isso é comunicação. Gente, isso é tão sério que, às vezes, a linguagem, se não for clara, concisa, correta, precisa, se a linguagem não deixar de ser confusa, ininteligível, não acontece comunicação. Se não acontece comunicação, o resultado é zero. Porque hoje, para eu delegar, eu preciso comunicar a minha necessidade. Para eu orientar, eu preciso comunicar aquilo que precisa ser entendido. Para eu falar a uma turma, eu preciso falar ao nível que ela me compreenda e me entenda. Então, notem o tamanho do desafio que é a comunicação. Então, trazer esse nosso momento de atributo de comunicação, não é? E aí parece, não é, que a gente tem que voltar para para dois temas, ou para dois conceitos, ou para dois treinamentos que são imprescindíveis. O primeiro deles é a oratória, que é a arte de falar bem, a arte de falar bem qualquer assunto é a arte da oratória. E eu convido você a procurar conhecer um pouco de oratória, né? Você vai entender que tem muitas coisas que são vícios que nós temos que podem ser muito bem corrigidos e são simples de serem corrigidos e nós incorremos no mesmo erro, né? Eu adotei recentemente, estava assistindo meus vídeos, adotei uns negócios, eu adotei um tal do Né, eu não sei onde arrumei esse rapaz, e ele virou parte da minha fala, que é um negócio muito chato. Eu fico imaginando, eu me ouvindo aqui, eu falo, não é impossível que os caras estão ouvindo isso, porque é impossível, é muito ruim. Esse monte de né, tá, para que isso, né? Mas são vícios de linguagem que você vai adquirindo e vai trazendo, e normalmente esses vícios de linguagem são artifícios que nós usamos quando você quer concatenar um pensamento, quando você quer ordenar uma fala, uma frase. Aí você fala um né para dar 3 segundos, 1 segundo, 2 segundos, para você poder colocar aquela frase em ordem. Falta de talvez preparar um pouco antes, né? Então, isso é muito importante. A segunda arte que nós temos que dominar é a hermenêutica, a arte de falar bem sermões bíblicos, né? Hermenêutica, não, desculpa, homilética, perdão. Tem um curso no canal, você pode assistir lá, o curso de homilética, são 15 aulas curtinhas, de 15 minutos, 18 minutos, que você assiste num tempo aí seu qualquer, se não quiser assistir, baixa lá e pega o áudio, hoje é fácil, o YouTube faz isso, e você tem esse material que é riquíssimo, que é uma arte que precisa dominar, e eu vou fazer um curso de oratória também, eu vou colocar no canal para a gente poder acompanhar isso, que são coisas que nós precisamos, tá? Então, o que concluímos disso? Comunicar não é falar. O líder não pode apenas falar. Comunicar é saber ouvir, é saber questionar. O que você entendeu?
Isso aqui, né, é uma coisa que a gente trabalha muito também na questão do relacionamento de casais, né? É perguntar, o que que você entendeu do que eu falei? Porque, às vezes, eu falei alho, a pessoa entendeu bugalho, né? Às vezes eu falei, né, Jesus, ele entendeu genésio. É normal, passa pelo filtro do meu conhecimento, pelo filtro da minha compreensão, pelo momento do meu humor, né? Pelos hormônios, enfim, pela série de cargas que o dia me traz, o trabalho, a correria, a angústia, o desespero. Aí vem uma fala, e ela vem, parece que, né, cheia de ferpas, e ela toca naquele ponto que está bem sensível e vira uma confusão. Né? Quantas discussões que eu já vi terminar com a seguinte fala, mas você não falou isso, falou, estou falando isso desde o começo, meu irmão. Como assim? Estou falando, mas você não ouve. Não é que não ouve, é que não entende, não compreende. Então, o líder tem que saber falar, mas também saber ouvir. O líder que é um líder que tem comunicação é líder que ouve conselhos, ouve ideias, julga com bom senso, promove a melhor eficiência do seu ministério quando ele consegue ouvir ideias e aplicá-las com qualidade, que ele conhece bem a quem está liderando. Então, você conhece bem a quem está liderando, ele vai trazer aquela ideia para o nível do seu grupo de liderança. Resumindo, o líder não deve fugir da responsabilidade de se comunicar, de forma nenhuma. Porém, ele tem que ser alguém que domine essa área, para que o medo... eu tenho medo de falar. Colocar o microfone na minha mão, eu tremo. Comece a mudar, comece a construir caminhos de amadurecimento, de crescimento, de fortalecimento das suas firmezas de fala, para você não passar por isso. Frio na barriga é normal, irmão. Todos nós temos. Você pode falar 50 anos, não tem jeito. Você entrou frio na barriga. Cuidado para não cair na armadilha da impaciência, né? Eu recentemente conversei com uma pessoa, achei muito legal. Ela tem um treinamento que ela ministra num lugar e ela tem 30 minutos para falar esse treinamento. Ela fala em 6, em 9. Mas por quê? Falou, não, porque eu não consigo. Quando eu começo a falar, eu ligo o turbo, 1.000 palavras por minuto e vou embora. Né? Impaciência, né? Orgulho, qualquer outro sentimento que pode ser armadilha para a sua comunicação, vença ele. E entender que a comunicação só se estabelece quando a mensagem sai do emissor e chega ao receptor da mesma forma que foi dita. Claro isso? Alguma dúvida sobre isso? Preciso esclarecer um pouco mais ou posso passar para o próximo tema? Pode passar, está bem claro. Conseguiram entender? Será que falta algum tipo de exemplo para a gente trazer isso para a prática? Não. A gente, hoje está claro? Porque isso faz parte da vida da gente. Às vezes, um bom dia que você fala para alguém, se você não tiver o cuidado de comunicar esse bom dia, ele pode soar como uma afronta. Então, não se assuste quando alguém te responde um bom dia de forma áspera. Bom dia por quê? Mas foi você. Né? Às O vezes, pastor, a culpa não é de quem ouviu, a culpa é de quem falou. Porque você foi o provocador. A sua forma, às vezes o seu corpo falou algo muito mais forte do que a sua fala. Pois não, Sabrina? pastor, é interessante também, nos cursos que a gente tem na escola, a gente sempre passa por isso, as formas que a gente usa de falar, né? Porque quando a gente está numa liderança, a gente tem que entender que cada pessoa tem uma forma de receber mensagem, né? Alguns são mais auditivos, outros eles entendem mais com gestos, com toque, então isso é muito importante. E às vezes, quando a gente está na liderança, nós somos muito técnicos, né? E ser técnico é normal, às vezes, da sua profissão, né? Mas isso atrapalha quem está recebendo a mensagem. Sem dúvida. Então, é muito a gente saber colocar a mensagem conforme o público que vai estar ali nos ouvindo, né? Exatamente. Isso é o que a gente chama de ruídos, né? Ruídos da comunicação, Sim. né? Que não é necessariamente barulho, né? E é sensitivo, se você não tocar de alguma forma a mensagem para que ele não vai entender. Se ele é visual, você não colocar uma projeção, infelizmente, ou desenhar, né? É aquela brincadeira, quer que eu desenhe para você? Mas é verdade, tem pessoas que se não desenhar não vai entender. Não é porque a pessoa é ruim, é menos inteligente, é porque ele é visual. Né? Tem pessoas que são exatamente orais, né? Auditivas. Pessoas que só você falar, você vai repetir e falar, já entendi. Quer repetir? Você acha que eu sou tapado? Já entendi. Na realidade, não é.
Não é a questão do modelo, é a questão da forma que a pessoa recebe. Obrigado, viu? Contribuição maravilhosa. Obrigado. Terceira atributo, terceiro atributo, habilidade. Gente, isso aqui tem dois importantes desafios que eu quero propor para a gente, como líder cristão. O primeiro deles é entender que nós não temos todas as habilidades que são necessárias ao meu ministério. Ponto. Isso é uma realidade. Tá? Habilidade é a capacidade de você entender e compreender bem o dom que Deus lhe reservou. Eu vou dizer isso mais tranquilo para você entender bem. A habilidade, ela é a capacidade de identificar e, claro, descobrir qual dom que Deus lhe reservou. Isso é habilidade. Porque quando eu tenho essa habilidade de identificar, não quer dizer que você esteja preparado nesse dom. Você pode ter que buscar conhecimento para lidar com isso. Você pode ter que buscar uma técnica mais apurada para exercer bem o seu dom. Vai ter que buscar, talvez, alguma coisa que lhe auxilie o desempenho desse dom. Mas você precisa, nesse relacionamento com pessoas como líder, ter essa habilidade mínima de identificar. Isso não faz parte, né, da minha lista de dons. Eu preciso encontrar alguém que me auxilie nesse processo, para que eu possa resolver esse lado. Ou eu preciso pedir um tempo e vou me preparar, que ninguém é tão sábio que não precisa aprender e tão incapaz que não consiga aprender. Então, ele pode também. Isso não, quando eu falo isso também, não estou tirando a responsabilidade, não, tá? Entendam bem. Eu não quero dizer que você, como líder, tem que começar a dizer assim, então tá bom, não é meu dom mesmo? Deixa para lá, né? Fazer o quê? Isso não é meu dom mesmo? Deus vai levantar alguém aí que tem o dom, né? Na realidade, o trabalho do departamento pode ficar totalmente prejudicado, porque você não quis pagar o preço de desenvolver esse talento, que às vezes não é o seu dom natural, ou não é o seu dom primaz, mas é algo que você precisa para exercer bem o seu ministério. Então, essa habilidade eu preciso ter. Porque a maioria das vezes, quando nós assumimos uma posição de liderança, nós imaginamos que a gente tem que saber tudo, né? Eu tenho que saber tudo. Eu tenho que ter a resposta pronta. Eu tenho que ser alguém que o pessoal olha para mim e fala assim, não, não, não. O fulano é o suprassumo da sabedoria, né? Ele é o oráculo das mais profundas verdades. Mas não é. Ninguém é conhecedor de tudo a não ser o Senhor. Agora, eu ter a habilidade de conhecer isso uma grande conquista, uma grande realização de liderança. E por não ter as habilidades, eu preciso aprender, como dever mesmo, né? Aprender a delegar poderes. E aqui tem um outro problema de liderança, né? A gente acha que delegar é chegar para a Sabrina e falar assim, ó, te vira, faz isso. Aqui, sua função é essa. Isso nunca foi delegar. Isso é entregar alguém aos leões, né? Isso é o famoso tanque de tubarões, né? Isso não é delegar. Delegar é dizer para alguém, você sabe o que fazer com isso? Já tem habilidade com isso? Não. Então vem cá. Eu entendo que você tem, e pelo relacionamento que nós tivemos, você tem dom para isso. Vamos treinar juntos? Ó, isso aqui é um mouse. Para você movimentar, tem que colocar lá no pé de mouse e fazer o movimento que é necessário para ele. E detalhe, se você fizer isso, vai te dar esse prejuízo, vai errar nesse sentido, não vai dar certo. Se você fizer isso, não vai funcionar. E aí você, ao preparar o liderado, ou aquele o qual você vai dar-lhe poder de delegação de qualquer tarefa, você tenha, né, cumprido aquilo que é básico na gestão. É você identificar qual a maturidade do meu liderado. A maturidade dele é M1, ele precisa ser treinado. Não, é M2, ele já foi treinado, ele precisa ser cuidado, precisa ser esmerilhado. Não, é M3. Ele já foi esmerilhado, mas em razão do tempo ele perdeu a motivação. Está se sentindo meio desmotivado, não quero me esforçar mais nisso. Ou é M4, aquele cara que você não tem que fazer nada. Tem que chegar para ele e falar assim, ó, cara, parabéns, você é 10. Maturidade 4, o cara está pronto. Você não precisa ficar lá em cima, cobrando. Não, ele está pronto. E nós, muitas vezes, como líderes, não entendemos isso.
porque não desenvolvemos essa habilidade. Se é líder, você tem que organizar o trabalho. Organizar o trabalho é delegar função de qualidade e com extremo cuidado e zelo àqueles que você confia para aquela atividade, mas antes de tudo, entenderem com quem você está lidando. Tem um livro que chama Liderança de Alto Nível. Depois das 20 a gente vai ficando meio velho, assim, meio ruim de lembrar o nome. Eu vou lembrar o nome aqui e vou falar o nome para vocês. Eu sou fã desse cara, né? E ele tem um capítulo falando sobre esse tipo de liderança. Porque esse exercício de liderança com habilidade é um exercício que muda o nível da produtividade de qualquer equipe. Porque se você identifica o dom ou a habilidade de alguém e consegue prepará-lo com ferramentas adequadas e dá a ele a função adequada, irmão, isso faz voar. Isso faz voar. Nosso problema como líder, e aí a gente tem que dar a mão à palmatória como igreja, porque por muito tempo nós como igreja trabalhamos assim. A gente tem um cargo, a gente encontra alguém para aquele cargo, e a gente nunca preocupa se aquela pessoa tem ou não habilidade. A gente está querendo preencher o cargo, porque o cargo tem que ser preenchido. Isso é ruim. Às vezes a pessoa se frustra, não consegue exercer a sua função com devida condição, e depois assim anuncio para nada, porque até o cargo que o pastor me deu, eu não dei conta de fazer. Isso é sério demais, né? E vou dizer assim, bastante responsabilidade aqui. Tenho certeza que muitas pessoas que trabalharam comigo, por falta de experiência minha e cuidado, se frustraram, porque não tiveram o devido exercício de liderança para que preparassem-os bem para assumir as funções que foram delegadas. E aí depois se frustraram, disseram assim, não, e eu conheço pessoas às vezes assim, a principal humildade do líder, né, é reconhecer isso. E a principal habilidade dele é dividir, organizar e canalizar recursos e pessoas para um objetivo único. Quando isso é verdade, queridos, você consegue exercer a sua liderança com um resultado extraordinário. Então é muito legal quando você entende isso. Eu sei que é muito conceito, mas a gente precisa começar a olhar um olhar diferente para esses pequenos desafios da liderança. Um deles é habilidade. Eu e você precisamos gostar de ter uma função definida. Se essa função invoca sentimento, melhor ainda. Agora, eu preciso entender que os meus desejos, a minha forma, o meu jeito, não pode determinar a limitação de competência ou de atividade do meu liderado. Isso é habilidade. Não adianta querer colocar o liderado na caixinha de fósforo da minha habilidade. Às vezes eu estou limitando alguém, ou eu estou pegando alguém e levando para um nível que ele não tem habilidade para tocar ainda. Ele vai chegar lá, mas ele precisa ser preparado. Aí eu ponho ele na caixinha de fósforo da minha habilidade, do meu jeito, ó, para funcionar tem que ser assim. Eu fico imaginando se a vida toda fosse assim, né? Nós estaríamos andando de carroça até hoje, né? Porque alguém dizia, tem que ser assim. E motor? Não, motor não existe. Não, mas, não, esse negócio você tá louco, tá maluco? Botar um trem de combustão, não vai explodir, não dá, não funciona. Eu aprendi assim, eu nasci assim, cresci assim, e tem que ser assim. Desculpem, muitas vezes você recebe funções da empresa, né? E hoje, graças a Deus, que nós estamos vivendo o tempo da geração, que eu não sei mais se eu chamo de geração Z, geração alfa, geração beta, não sei, já estou perdido, né? Porque todo dia muda esse negócio, mas é uma geração que fala assim, mas estou fazendo esse negócio por quê? Porque isso, peraí, mas por que eu estou fazendo esse caminho todo? Se eu posso cortar aqui, chegar aqui no mesmo resultado? O cara fala, não, tá louco. Né? Mas, e aí, alguns falam, aí logo vem, não, mas esse cara é insubordinado. Não, não é. É porque nós não estamos tendo habilidade de entender isso. Então, quando nós somos alguém que somos líderes, eu preciso, e você precisa aprender a ter habilidade, tanto de compreender a sua capacidade, quanto de compreender a capacidade do outro, e entregar ao outro uma missão factível, realizável, com qualidade, com treinamento necessário para que ele exerça a habilidade que ele tem, aquilo que ele confiou. E aí você tira a tampa. Quando você faz isso, você tira a tampa. O que eu quero dizer com tirar a tampa? Tem muita gente que vai trabalhar com certos líderes e fica na tampa.
Porque se ele começa a crescer, o cara fala, peraí, foi-se nele. Cresce não, aqui quem manda sou eu, quem é do meu jeito, quem manda aqui sou eu. E aí fica na tampa. Enquanto que não existe limites. Porque às vezes a pessoa pode ser muito mais habilidosa que você, dar muito mais resultado que você. É só você. Ainda, o que me assusta com os nossos líderes de hoje, o que está acontecendo hoje, gente? Vamos ser honestos aqui entre nós, né? Tem coisa que não pode falar, não, mas eu vou falar. Nós somos geração, né? Y, sei lá, Z, Delta, só para trás. Aí pega um cara dessa geração que aprendeu a dar, né, resultado rápido com ações bem competentes. E aí você fala assim, não, peraí, mas esse cara vai tomar meu lugar. 3 palitos eu tô fora. Vão matar no ninho. Cobra se mata no ninho. Às vezes nós estamos destruindo um sonho por falta de habilidade e liderança. Esquecemos que o resultado dele não é dele, é da equipe que você lidera. Mas apropriar do resultado dos outros também é habilidade. Lógico, quando eu falo de apropriar, parece uma palavra pesada, né? Que é isso, apropriado? Não, não é isso que eu estou dizendo, nesse sentido de tomar o resultado. Não, apropriar no sentido de entender que se é uma equipe, o resultado tem que ser único, você tem que ter habilidade. E, por vezes, o que está faltando na equipe é um cara louco assim, que quebrou a tampa para te empurrar para frente, para você caminhar no mesmo ritmo que você precisa caminhar, para você não ficar para trás. E você vai melhorar também a qualidade, né? E aí a gente coloca uma palavrinha na habilidade aqui que eu acho que é muito legal. Desafio. Desafie-se. Por isso que eu disse que eu tinha um desafio nesse capítulo que eu acho interessante. Desafie-se. Desafie-se. Desafie-se ao seu máximo. Nunca se contente com aquilo que você chegou. Falando, peraí, mas se eu cheguei, eu posso chegar até mais. Se eu conseguir chegar até aqui, eu posso ir um pouco mais. E da mesma forma que você se desafia, desafie os seus liderados também. Tirem eles da zona de conforto. Mexa com o brilho deles. Faça eles caminhar. Isso é habilidade.